Olá, Matfitters! Vamos lá, conforme combinado, fazer aquela parte de reservatórios, né? Você tem que entender que tem tipos de crescimentos, tipos de decrescimentos. Aqui a gente vai colocar uma questão do alongamento, a questão número 11, que fala sobre uma vazão constante em reservatórios que tem várias formas. E aí a evolução da altura, ela se dá de maneira diferente de acordo com a forma que o reservatório tem. Bom, vamos para a questão, né? Acho que é isso. Vamos lá, vem aqui. Primeira questão é essa aqui, ó. Olha o que ele apresenta, um cilindro. Então, o que está acontecendo é que a água está caindo por aqui e o nível da água vai subindo. Agora, pensa uma coisa comigo. O volume que cai sempre não é o mesmo por unidade de tempo? Significa então que esse nível da água vai subir sempre do mesmo jeito, por um motivo. Gente, a largura é a mesma. Se a largura é a mesma, quer dizer que isso vai subir sempre do mesmo jeito. E manter um crescimento constante significa manter um crescimento na forma de uma reta. Olha que bonitinho. Tá? Então, nessa questão número 11, a primeira letra era um crescimento constante, ou seja, daqui até aqui vai crescer sempre do mesmo jeito. Por que mesmo? Isso, porque a espessura permanece a mesma. Beleza? Tranquilo? A gente só observou o formato, agora é claro, vão ter outros formatos e aí o bicho... Eu não vou dizer que o bicho vai pegar, mas o bicho vai ganhar outras cores. Vamos lá então. Olha o próximo aí. É um tronco de cone agora, né, gente? Se é um tronco de cone, vamos lá, outra vez, hein? A água vai caindo, ela vai ocupando essa região, vai ocupando e vai subindo. Agora, pensa uma coisa comigo. Não é bem verdade que essa largura que está aqui ela é muito maior no começo do que no fim? Na realidade, essa largura está diminuindo. Então, se a água que cai é sempre a mesma, significa que a água consegue ocupar cada vez mais rápido. Vou repetir e vou apagar. Imagina que essa água está enchendo, hein, gente? Vem comigo. A água está enchendo. Como aqui é mais largo, ela começa a encher e é mais lento. À medida que vai ficando mais fino, ela consegue subir mais rápido. Então esse crescimento é um crescimento que começa suave, olha isso, olha isso, olha isso, começa suave e tem uma tendência a se intensificar. Quanto mais fino for, ouça, quanto mais fino for aquilo que eu tenho que ocupar, mais rápido é o crescimento. Por isso que neste começo, observa, houve um crescimento que foi devagar e lá na frente ele ficou mais forte. Pois é, devido à forma. A forma disse como é que esse nível ia subindo e ele tem menos força no começo e vai ganhando força. Aí, blum, ele vai se embora. Entenderam isso? Foi? Beleza. Vamos para o outro. O outro cara, a outra forma seria essa aqui. Ih, agora não dou conta não. Tá. Aqui a gente vai inaugurar uma coisa que é interessante, que seria a marcação de referências. Gente, essa esfera não tem um equador? Equador? Sim, você entende isso, vai. Um equador da esfera daqui até aqui. Nesse começo não é mais fino? Não é menos... Tá bem, vou usar uma expressão um pouco melhor. Nesse começo não é menos largo? À medida que isso vai subindo, não vai ficando mais largo? E ficar mais largo significa dificultar a forma de ir subindo? Significa então que no começo, olha que loucura é isso, ó. No começo ela sobe mais rápido, depois ela fica mais dificultosa. Mais dificultosa por quê? Porque está mais largo. Legal. Quer dizer então que na hora que ultrapassa esse limite, ela ainda está dificultosa, mas ela vai ganhando força na hora de subir porque está menos largo. Então, de novo, ó, ela foi mais rápida, se aliviou. Aí aqui, na passagem de uma coisa de baixo para a coisa de cima, ela ainda estava leve, depois se intensificou.
Vai, nunca caiu uma esfera. Tô apostando nisso. Momento mediúnico. Lé. Sabe por quê? Porque a esfera ela tem essas nuances. E esse gráfico ele é sempre uma adaptação. Ele costuma colocar essa expressão assim na prova que é assim, a que melhor representa... Cachorros do condomínio. Cães que tornam o condomínio barulhento. Sim, o gráfico que melhor representa a forma que a altura aumenta no decorrer do tempo. Melhor representa significa que eu não tenho que fazer um gráfico perfeito, eu tenho que fazer um gráfico que simbolize bem o que está acontecendo. Isso tira um peso da gente de querer fazer tudo certinho. E os distratores não vão te maltratar por conta disso, eles vão te encaminhar justamente para aquilo que realmente está acontecendo. Beleza? Vamos lá para o próximo? Você se lembra que na esfera eu fiz uma marcação assim de referências? Então também farei aqui, ó. Até essa altura, observa, cresce-se de um certo... Ixi, aqui não ficou tão assim. Ok, agora foi. Daqui até aqui, cresce-se, ou melhor, cresce de um certo jeito. Deste ponto até esse ponto aqui, como é muito fininho, tem uma tendência a ser rápido. E desse ponto até o final, como podemos ver, temos também um crescimento que é de um jeito, mas diferente dos outros dois. Olha para mim aqui rapidinho. Você percebeu que neste caso, aliás, caiu uma similar na última prova. As espessuras se mantêm para a mesma parte. E são partes diferentes, mas as espessuras se mantêm. A espessura se manter significa que o crescimento se dará de maneira constante naquele lugar. Quanto mais largo, mais suave. Quanto mais apertado, mais rápido. Entendi. Então vamos lá. Você concorda que nesse primeiro caso é mais largo? Então esse crescimento ele tende a ser mais suave neste começo. Aqui foi mal, é muito curto, é muito estreito. Então esse crescimento ele é violento. Violento! Aí neste cara, observa, ele não é nem tão fino como o do meio e nem tão largo quanto o primeiro. Então nesse último trecho o crescimento tende a ser, ou será, o meio do caminho entre os dois. Então ele também é reto, mas não é nem tão devagar como o primeiro, nem tão rápido como o segundo, ele seria uma coisa entre um e outro. Então teria uma inclinação mais ou menos assim. Vou colocar até uma outra aqui. Então vamos só revisar isso aqui rapidinho. Você percebe que essa taxa de crescimento ela é menor do que essa taxa de crescimento? E essa taxa de crescimento é maior do que essa? É coerente porque aqui é largo de tal forma a ser mais largo do que esse e menos largo do que esse? É isso, então eu tenho que entender só os movimentos. E quanto mais eu separar as partes, melhor é o nosso entendimento. Quanto mais eu fizer assim, em detalhes que a figura tem, mais fácil fica ver o que está acontecendo. E as alternativas erradas costumam te dar dicas. É incrível isso, né? Os distratores dão dicas do que não pode estar acontecendo. Numa questão como essa, poderia ter até um distrator que teria a altura diminuindo, que não faz mesmo sentido. Tá bom? É isso. Vamos derrubar a estabilidade, que é nós, reservatórios. Vamos derrubar as questões também que estão lá nos nossos treinos, tá bom? Um abraço, gente. Fui!